Eu quero começar a estudar um livro da Bíblia que você quase não sabe nada a respeito dele geralmente, são apenas duas páginas, alguns versículos, mas esse livro ele me impressiona de uma forma muito especial. É o livro de Judas. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Judas. Nós vamos estudar ele. É o primeiro livro antes do Apocalipse. Nós vamos estudar ele aqui nessa escola dominical, até esgotar o assunto, porque ele traz informações maravilhosas e valiosas para este tempo que nós vivemos. Porque esse é o grande segredo da Bíblia, é o grande mistério da Bíblia. Apesar dela ter sido escrita há 2000 anos atrás, essa questão do Evangelho, a maioria dos livros terem sido escritos há 2000 anos atrás, os livros, as cartas, elas falam conosco hoje de uma forma muito contextual, muito atualizada. É como se estivesse falando na nossa época, no nosso tempo. Por que isso? Porque a condição humana não muda. O assunto, o tema que a Bíblia trata, essa questão do pecado, essa questão da natureza humana, isso não muda. O mundo pode evoluir, o homem pode ir para Marte, pode ter a medicina avançada, pode ter, mas a questão espiritual, a questão da relação do homem com Deus, com o pecado, isso nunca muda, independente da situação, da evolução, do tempo que passa, a condição humana continua a mesma coisa que foi dita para Adão, ela serve para nós hoje, tantos mil anos depois. As mesmas coisas que aconteceram com Adão lá no Éden, acontecem conosco hoje. É por isso que a Bíblia ela não tem a questão de tempo. Ela está além do tempo, acima do tempo. Porque ela trata da condição humana, e essa condição humana, ela não muda. Ela não mudou, ela não sofreu nenhuma alteração. A condição humana continua a mesma. Somente quando a pessoa conhece o mistério da cruz é que a condição humana sofre alguma alteração. E é isso que a gente precisa de entender, e que nós vamos tentar entender agora aqui, nesse estudo que eu estou propondo para vocês, para essa igreja. Primeiramente, eu quero passar para os irmãos algumas informações essenciais aqui, do cabeçalho aqui da minha Bíblia, que é o que eu vou tomar eu vou tomar como base para poder conversar esses dias que nós vamos estar estudando o livro de Judas. Qual que é o propósito desse livro? O propósito desse livro de Judas é lembrar à igreja a necessidade de uma constante vigilância, de manter-se firme na fé e opor-se às heresias, de nos mantermos firmes na fé e opor às heresias. Quantas vezes a gente convive com pessoas de outras religiões e chega até a admitir alguns argumentos que elas usam por amizade, por se envolver com a dor da pessoa,
Aí a pessoa fala, porque isso é assim, assim, assim. Você fala, é mesmo, mas vai passar. Você sabe que aquilo não está certo. Você não tem coragem de falar para ela, olha, isso não é desse jeito não. O problema é que você tem que vencer esse pecado. O problema é que você tem que ter força nessa hora. O problema é que você tem que orar na madrugada. O problema é que você tem que estar vigilante. Mas às vezes você aceita o argumento errado da outra pessoa que está apoiada numa religião que não condiz com o Evangelho. E aí você está fazendo o quê? Você está aceitando a heresia. Você está se tornando cúmplice da heresia. E aqui nesse livro a gente vai entender que isso não está certo. Hoje em dia é costumeiro isso. Os crentes hoje eles não se envolvem mais em defesa do Evangelho. Eles preferem acreditar nesse ecumenismo que se propaga, dessa união das religiões, desse estado laico, onde todo mundo pode dizer qualquer coisa, e eu não me meto na vida do fulano, eu não me meto na vida, eu não estou dizendo para me meter na vida de ninguém não, eu estou dizendo que a gente tem que tomar uma posição e se opor às heresias, e não sou nem eu que estou dizendo isso. Você vai ver que isso é a Bíblia, é o Evangelho, isso é uma missão do cristão, faz parte das expectativas de Deus para com aqueles que são guardados e abençoados por Ele. Nós precisamos de ter posição definida e de defender a verdade, porque é muito fácil ser agente secreto do Evangelho. Você recebe as bênçãos de Deus, mas você não se envolve, você não se compromete, você não se expõe. Isso é uma posição muito cômoda, mas não é o que Deus espera da igreja. Deus espera uma igreja decidida, que toma posição e que esteja disposta a sofrer por Jesus, sofrer discriminação, sofrer separação, para defender a verdade. Porque nós precisamos de defender a verdade, e a verdade precisa ser defendida. Porque se você gosta mesmo de uma pessoa, e ela chega para você e fala para você, porque eu não sei, mas essa perturbação, esse mal, eu acho que eu nasci para sofrer. E você não falar para ela, falou, não, você não nasceu para sofrer não. Você tem que orar, que o Senhor vai te libertar. Certo? Você tem que conhecer a verdade, que o conhecimento da verdade liberta. Isso que você está pensando, isso que você está fazendo é errado. Se você não tiver disposição para defender o Evangelho, certo? Você não está se envolvendo com o Evangelho. Porque quando você se envolve, sim ou não? Expliquei direitinho, expliquei, dona Cleide? Quando você se envolve, é uma explicação muito boa, não é? Você não concorda comigo? Quem que escreveu o livro de Judas? Muita gente despreza o livro de Judas, que acha que foi escrito por Judas que traiu Jesus. Certo? Mas não, o livro de Judas, ele foi escrito por Judas, um dos irmãos de Jesus. A Bíblia traz esse livro de Judas e o livro de Tiago. Você sabe aquele Tiago que escreveu a carta de Tiago? Não era o Tiago apóstolo, era também o Tiago, irmão de Jesus. Então esses dois irmãos de Jesus, Judas e Tiago, é que escreveram esses dois livros, Tiago e Judas, que levam o nome deles. Isso é complicado para os católicos ou para quem vem do catolicismo, porque os católicos eles têm uma doutrinação tão que eles não acreditam que Jesus teve irmão, que Maria teve mais filho. A fé católica insiste em defender que Maria teve só Jesus e que Jesus nunca teve irmão. Mas isso não é verdade. Quem escreveu o livro de Judas e o livro de Tiago foram dois irmãos de Jesus.
Esse Tiago, inclusive, ele era o líder da igreja. Ele foi o líder da igreja primitiva. O líder da igreja primitiva não foi nenhum dos discípulos que andavam com Jesus. Quem liderava, quem comandava a igreja primitiva era esse Tiago, irmão de Jesus. E ninguém mais capacitado, não é verdade? Conviveram com Jesus a vida inteira. Quem podia conhecer melhor Jesus do que os irmãos de Jesus? Hein? Brincar de construir escadinha, de construir casinha de madeira lá, trabalhar na serraria junto, foram tomar banho no rio junto. Eles conheciam uns aos outros, eles conheciam Jesus. Imagina quantas questões, quantas discussões eles tiveram com Jesus por causa das coisas estranhas que Jesus dizia, não é verdade? E depois eles veem Jesus ressuscitado. Imagina o nível da conversão deles. Fala, não, tudo isso eu sei, ele viveu conosco, falou sempre essas coisas, sempre tentou nos ensinar. E outra coisa, quem garante que Jesus não estava preparando eles desde lá de criancinha? Quem garante que Jesus não estava preparando eles para serem as colunas que eles foram na igreja desde criancinha? Como ter uma oportunidade melhor para preparar alguém para fazer alguma coisa, se não convivendo com ele desde criancinha, desde sempre? Então, na sabedoria de Deus, eu creio que esses homens foram o que eles foram, disseram o que eles disseram, porque eles foram preparados desde sempre, pelo próprio Jesus. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos, Judas e Tiago andaram com Jesus 33 anos, ou 30 anos, porque eles eram mais novos que Jesus, né? Então eles eram pessoas capacitadas e preparadas pelo próprio Jesus, a vida inteira, para fazerem isso que eles fizeram. Por isso que eles fizeram tão perfeito. Por isso que o Tiago é que era o líder da igreja, e por isso que o Judas tratou dessa questão aqui com tanto preciosismo, com tanta sabedoria. E é por isso que nós vamos estudar esse livro de Judas. Para quem que eles escreveram? Eles escreveram para os judeus cristãos e os crentes em todos os lugares. A data, 65 depois de Cristo, quase 2000 anos. A partir do primeiro século, a igreja foi ameaçada pelas heresias e pelos falsos ensinos. Portanto, devemos nos manter sempre em guarda. Certo? Agora, a introdução, a explanação que eles dão aqui nessa Bíblia também é maravilhosa. Eu vou ler aqui para os irmãos. Está na sua Bíblia aí, Joyce. Proteger contra a injustiça, defender dos ataques, repelir os inimigos. Durante séculos, defensores extenuados construíram muros, enviaram mísseis e promoveram guerras, esgotando recursos humanos e materiais na batalha para salvar nações e cidades. E os indivíduos, com dedicação total e corajosa renúncia, lutaram para salvar suas famílias. É uma norma da vida lutar pela sobrevivência e defender com todas as forças, de todos os ataques, reais ou imaginários, aquilo que nos é mais precioso. Entendeu? Ele está dizendo aqui que nós temos naturalmente essa atitude de defender o nosso território. Sim ou não? Nós temos. Nós defendemos nossa família, nós defendemos nossos amigos, nós defendemos nossos irmãos, nós defendemos a nossa casa. Nós temos um hino que, se preciso for, a gente vai à guerra para defender a nossa nação. Nós defendemos o nosso time de futebol que nós gostamos, nós defendemos os nossos filhos, nós temos esse instinto natural.
de lutar para proteger aquilo que nos é importante. Temos ou não temos? Sim ou não? É isso que ele está dizendo aqui. A palavra de Deus e a dádiva da vida eterna, com seu infinito valor, foram outorgadas aos fiéis seguidores de Cristo. Existem muitas pessoas que vivem em oposição a Deus e aos seus seguidores. Estes torcem a verdade divina e procuram ludibriar e destruir os incautos. Mas a verdade de Deus deve continuar transmitida e defendida por aqueles que dedicam sua vida ao Filho de Deus. Receber o encargo dessa importante tarefa representa uma responsabilidade assustadora e um profundo privilégio. Esta foi a mensagem que Judas enviou aos cristãos de todo o mundo. Surgiria oposição e apareceriam mestres ateus, mas os cristãos deveriam batalhar pela fé. Eu achei isso maravilhoso, importantíssimo, para que a gente fale, para que a gente raciocine, medite a respeito. Porque se nós defendemos coisas básicas e pequenas, com tanta naturalidade, se nós defendemos um amigo com tanta espontaneidade, com tanta, às vezes, né? Se nós defendemos causas, se nós defendemos um time de futebol com veemência, quanto mais nós temos que defender o Evangelho, e a igreja, e a palavra da verdade, e a verdade. É verdade ou não é? Se nós defendemos nossos direitos básicos, nosso direito de trânsito, se a gente está andando numa via e alguém buzina, você fala, não, mas eu estou aqui no meu direito. Você defende o seu direito em todas as circunstâncias. A Bíblia pergunta aqui, quanto mais nós precisamos de proteger a nossa igreja, a nossa fé, a palavra da verdade, a vida eterna. Quanto mais nós temos que lutar por essas causas e por essas coisas. Não é verdade? Eu quero que você faça um exame de consciência com relação a isso, porque eu já fiz o meu. Sabe? Será que eu luto pela igreja, pela minha fé, com a mesma veemência que eu luto pela minha família, ou pelos meus direitos, ou pela minha vontade de ter, de satisfazer as minhas necessidades? Porque se você for fazer um balanço, eu falo baseado na nossa cultura, as pessoas hoje, elas defendem muito mais os seus interesses pessoais do que a igreja, do que a palavra, do que a fé, do que a verdade. As pessoas estão na igreja para obter vantagens, não para viver em comunhão com a igreja, não para defender o direito da vida eterna, não para defender a palavra da verdade. As pessoas não estão nem aí se é palavra da verdade, se não é palavra da verdade. Elas querem mesmo se satisfazer, obter aquilo que elas não conseguiram obter pelo seu esforço próprio. A palavra da verdade mesmo, a Bíblia, o Evangelho, a vida eterna, ninguém defende isso mais, ninguém luta por isso mais. Então, batalhar pela fé. Vamos ver como é que ele trata essa questão de batalhar pela fé. Aí eu já vou pegar aqui a Bíblia Viva, porque ela tem uma facilidade de lidar com esse texto de Judas, com esse raciocínio de Judas. Eu vou ler aqui o que está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: meus amigos muito queridos, eu planejando escrever-lhes
eu estive planejando escrever-lhes alguns pensamentos a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, instando com vocês para que defendam bravamente a verdade, que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo para conservar sem mudança através dos anos. Então, esse Judas, irmão de Jesus, quando ele viu as coisas saindo do controle, quando ele viu esses homens atrevidos, arrogantes, sem compromisso com a verdade, alterando o Evangelho, mudando o Evangelho, ele disse aqui, eu queria escrever sobre outras coisas com vocês, eu queria, mas a necessidade é tão grande de falar com vocês dessa forma que eu vou falar aqui, certo? Por causa disso aqui, para que defendam bravamente a verdade que Deus uma vez por todas entregou ao seu povo, para conservar sem mudança através dos anos. Defender bravamente a verdade, não aceitar que essas doutrinas ou doutrinações, que essas facilidades e facilitações, que esses desvios da doutrina da cruz, da doutrina da salvação, certo? Conquistem espaço, ganhem força no meio da cristandade. E a gente vê que os cristãos não fizeram isso. Os cristãos não fizeram isso. Os cristãos não defenderam bravamente a verdade. Porque nós vemos o Evangelho hoje completamente adulterado. Quantas pessoas deixam de ser cristãos por causa da atitude desses líderes corruptos, dos quais ele tenta proteger a igreja aqui mais na frente, que nós vamos ver. Quantas pessoas têm perdido a fé porque vivem o Evangelho sem eficácia nenhuma, e aí se cansam dessa religiosidade cristã sem eficácia, se cansam de orar e não receber, de pedir, de bater e a porta não abrir, se cansam de ver a corrupção no meio da igreja e se afastam do Evangelho. O censo do IBGE diz que só no Brasil tem 40 milhões de crentes desviados, estatisticamente falando, certo? Por quê? É justamente porque aconteceu isso que ele estava dizendo que não podia acontecer. As pessoas mudaram o Evangelho, e quando você muda uma vírgula aqui do Evangelho, isso perde a eficácia. Se você não faz literalmente o que está escrito aqui, você não consegue nada de Deus. E nós temos que entender que nós precisamos de defender bravamente a verdade. Assim como a gente defende as outras situações da nossa vida particular, nós precisamos de entender, de resgatar esse conceito, de resgatar esse conselho, de resgatar esse direcionamento aqui que Judas, irmão de Jesus, está trazendo para a igreja através desse livro de Judas, através dessa carta que ele escreveu. Nós precisamos de resgatar esse amor, esse calor, esse fogo ardente, essa paixão pela palavra de Deus e pela verdade. Você precisa amar a verdade e defender a verdade. Você precisa de enxergar os resultados da verdade na sua vida e passar a amar essa verdade por causa desses resultados. Quando você vê um milagre de Deus acontecer, quando você vê alguma coisa acontecer, você está sendo um privilegiadíssimo,
Porque existem 7 bilhões de pessoas na Terra e mais de 6 bilhões e 800 milhões, já é número demais, não tem contato com a verdade, são adoradores de ídolos, estão vivendo na mentira de uma religiosidade insana e sem resultado, e você tem experimentado na sua vida o resultado aqui do Evangelho. Então você tem motivo, se você tiver consciência, você tem motivo mais do que suficiente para amar essa verdade, porque você saiu das trevas. Meu irmão, quando você ora e vê Deus fazendo uma obra na sua vida, você é um privilegiadíssimo no meio do seu tempo.